Bom dia, seres despertos! Estamos aqui mais um dia da nossa semana com mais um tema importantíssimo e que é abordado dentro da metodologia de forma construtiva, imersiva, para que esses alunos se tornem seres despertos. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos dos traumas na gestação. Até agora a gente deu um pouquinho de sequência, que a gente começou falando dos traumas na infância, depois a gente foi falar dos efeitos do vitimismo, né? Como que isso implica para você romper um padrão, a resistência, a gente meio que construiu uma sequenciazinha. Só que eu quis voltar um pouquinho antes até da infância, que é para falar da gestação, para que vocês compreendam um pouco desse início, se é que podemos falar que é um início. Porque falar sobre traumas na gestação, assim como todos os outros tópicos, também é algo complexo e profundo, mas que é preciso fazer essa abordagem. A mulher grávida, ela já é um complexo, né, de emoções, ela está ali, seu físico está todo voltado para a construção de um novo ser, para a proteção de um novo ser. E isso nós estamos falando não é só fisicamente, fisiologicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Essa mulher está se preparando para gerar um outro ser humano, né, que é algo complexo. É claro que por estar dentro do nosso dia a dia, por fazer parte, a gente ter o convívio, a gente, né, tende a dar um ar de normalidade, mas é todo um contexto complexo para o corpo, para essa própria pessoa. E nós sabemos que nem sempre essa gestante, ela vai passar por toda a gestação de uma forma tranquila, ou ela já, anterior à gestação, já vive de uma forma tranquila, né? O cenário muitas vezes pode ser vivenciar. Bom dia, Ale, tudo bem? Seja muito bem-vinda, estamos aqui abordando hoje os efeitos dos traumas na gestação. Fica por aqui para você acompanhar e pegar um pouquinho desse conteúdo, seja muito bem-vinda. Então, nós sabemos que nem sempre o contexto é esse. Um contexto de segurança, um contexto de compatibilidade familiar, social. Então, nem sempre essa gestante vai estar em um ambiente seguro, propriamente dito. Não é verdade? E muitas vezes essa mamãe, essa gestante, ela também já traz alguns traumas com ela, propriamente ditos, que ela não teve a consciência, que ela não levou isso para terapia ou para algum tipo de tratamento psicológico, emocional. Então, essa mamãe, ela já tem com ela um obstáculo. Esse obstáculo vai com ela para a gestação? Vai. E muitas vezes, o próprio efeito desse trauma que ela vivenciou é o que vai surtir um novo efeito agora na gestação. Por quê? Os pais que não administraram bem os seus traumas, que não tiveram a compreensão daquelas emoções, aquelas situações negativas que eles vivenciaram, de alguma forma eles vão passar isso para os seus filhos. E aí não tem um tempo exato, né? Eu não consigo falar de uma ordem cronológica para isso acontecer, porque cada ser humano é um ser humano. Mas os pais, de alguma forma, em algum momento, vão passar os efeitos desses traumas vivenciados por eles para os seus filhos. Através das emoções, das experiências, vivendo como exemplo, né? Porque os pais, a mamãe ali é o primeiro exemplo, né? É para quem a criança vira o primeiro olhar, é centrado neles, são referências. Então, se essa mamãe já tem esse trauma, que ela não despertou a consciência para ele, às vezes nem é porque não quis cuidar dessa emoção, desse excesso ou dessa falta que ficou latente ali dentro dela. Mas às vezes a própria pessoa, ela não sabe que ela vivencia os efeitos de um trauma, vivenciado na infância ou não.
E muitas vezes ela só descobre isso quando ela passa por algum tipo de acompanhamento. Ou quando ela já está vivenciando um quadro depressivo, um quadro ansioso, né, um estresse pós-traumático ou algum outro tipo de transtorno psicoemocional, né, algum transtorno comportamental, que ela vai ter essa consciência. Mas então, seguindo aqui no nosso ritmo da gestação em si, essa mamãe que não cuidou desse trauma, no período da gestação, que a gente sabe que acontece a liberação dos hormônios que são importantíssimos para ajudar na construção desse novo serzinho que está ali dentro, esse novo serzinho, que é algo que já tem estudos em cima disso, científicos, a partir aproximadamente, já tem quem fale que isso aconteça antes, do 6º mês de gestação, esse serzinho já constrói uma mini memóriazinha. Ele já tem ali uma construção de memória inconsciente. E da mesma forma que esse feto, esse ser já se alimenta fisiologicamente falando para a construção do seu físico, ele também se alimenta das emoções dessa gestante, dessa mamãe. Então, se a mãe vive um período traumático, de fortes impactos emocionais, né, de fortes impactos negativos físicos, viu, gente? Físicos. Essa criança já terá essa memória fazendo toda essa absorção ali junto dela. Então, ela já vai, desde o útero, fazer a construção disso. Isso é uma memória inconsciente. E como há casos e casos que eu já estive presente trabalhando diante deles, em que você percebe que é nítido que o que essa pessoa vivencia não é um efeito de um trauma que ela vivenciou, ela propriamente dita. E sim um trauma de alguma coisa que aconteceu quando a mamãe estava gestante. E a gente percebe, porque nesse momento de colher as informações, né, de fazer toda a anamnese desse aluno, a gente entende exatamente isso. Que aquele fato que foi... Bom dia, Glaucia, seja bem-vinda. Que aquele fato que aconteceu na gestação, ele tem uma coerência, ele é coerente, ele é condizente com o que está se manifestando ali desse adulto ou dessa criança. Porque, claro, essa pessoa vai buscar as informações com a mãe ou com o pai. Mas, por exemplo, a mãe que vive aquelas situações estressantes de traição, né, ou passou por alguma doença grave durante a gestação, tudo isso impacta fortemente o emocional dessa mãe. E esse impacto, ele é absorvido de alguma forma por essa criança. E a forma com que essa mãe lida com esse impacto vai falar muito sobre como isso vai impactar nessa criança ou não. Eu sempre gosto de pontuar que são casos e casos, tá? Vão ter pessoas, crianças, que vão estar dentro da barriga da mamãe, que vai passar por uma situação difícil e que pode manifestar isso na vida adulta ou na infância ou em algum momento da sua vida? Vão ter pessoas que vão passar a mesma coisa e não vão manifestar nada? Vão. Porque cada ser humano é um ser humano. E nós estamos falando aqui que tudo contribui para isso, para esse contexto. O ambiente externo, a própria mãe, como que ela vai lidar com isso, né? O ambiente familiar, como que todo esse contexto vai ser abordado. Bom dia, psicóloga Ana, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, gente, falando sobre os efeitos dos traumas na gestação. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês possam pegar um pouco desse conhecimento e vir agregar também, viu? Vamos interagir aí. Então, tudo depende do contexto, porque são casos e casos, né? Nós temos casos e casos. Cada pessoa é uma pessoa, tá? Então, a gente não pode falar que é 100% a mesma coisa para todo mundo. Mas então, vamos lá, continuando no nosso raciocínio. Se essa mamãe, ela tem um suporte familiar, ela tem consciência, né, desses impactos que são fortes dentro ali da vida social,
do psicológico dela, se ela tem essa consciência, os efeitos serão Se ela não tem essa consciência, se ela não tem esse apoio emocional, se ela não tem uma estrutura familiar condizente para ela superar ou para contribuir para ela passar por cima disso tudo de uma forma positiva, o resultado será outro. Então nós precisamos prestar atenção também nisso, nesse contexto propriamente dito. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Porque é um assunto complexo, mas é um assunto de uma relevância muito importante para vocês fazerem a construção de que, às vezes, algo que vocês estão vivendo aqui pode ser reflexo ou pode ter a contribuição do que a sua mãe viveu na sua gestação. Ou você mesmo que está ouvindo a live pode se imaginar, eu quando gestante vivi isso e isso, será que isso tem relação com isso e isso agora com o meu filho? Porque tem, gente, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de traumas transgeracionais, nós estamos falando de impactos que são fortes e que geram algum tipo, sim, de efeito, tanto na vida dessa gestante quanto na filha desse serzinho que ela gerou. Então nós precisamos sim estar atentos para isso. Ok? Então, bora. Dependendo do suporte que essa mãe vai receber, ela pode ainda administrar, tá? Os efeitos do impacto. O impacto que isso vai ocasionar, tanto na própria vida, quanto na vida dessa criança. E quando nós partimos dentro da metodologia para essa investigação, já existem os pontos específicos que o aluno vai aprender, tá? Através das estratégias e das ferramentas que ele vai aprender para ele saber se será que isso tem alguma coisa a ver? Será que isso realmente tem um impacto? Esse impacto pode ser relacionado ou não? Então é a gente prestar atenção exatamente nisso, tá? Então vamos pensar aí um pouquinho nesse ponto específico da gestação. A família dessa gestante, ela apresenta alguma estrutura emocional, tá? Essa gestante, ela vivencia dentro de uma estrutura familiar que dá um suporte positivo para ela, que ela conta com essa rede de apoio ou não. Ou essa gestante já é uma pessoa mais isolada, já é uma pessoa mais independente, ou essa pessoa já é uma mamãe que, infelizmente, ao contrário do que eu acabei de mencionar, vive num ambiente familiar conturbado, vive num ambiente familiar onde já existe, sei lá, algum cenário de dependência química, violência doméstica, de dependência emocional, né? Ou da codependência propriamente dita. Vivencia diante de conturbações violentas, tanto física quanto emocionalmente. Tá? É um cenário de uma pobreza excessiva ou de uma riqueza, né? Que a gente vai pela falta ou pelo excesso. Porque a riqueza, a abundância, quando as pessoas não têm a mentalidade, elas pensam que o dinheiro poderá suprir muitas coisas, né? Que às vezes é do ser humano e não vai suprir. Porque o dinheiro vai suprir questões as quais essa pessoa esteja desperta para isso, mas não propriamente dito a questão, né, a falta da mãe, o trauma que ela vivenciou. Se ela estiver desperta para isso, o dinheiro vai contribuir para que ela, né, foi buscar um tratamento. Mas se ela não estiver desperta, o dinheiro vai servir para qualquer outra coisa, mas menos para aquelas questões profundas dela. Até porque não é todo mundo e ainda que não são todas as pessoas que estão dispostas a ir de encontro à sua dor emocional, a ir tratar o seu trauma.
Então, é a gente prestar atenção exatamente ponto a ponto, ok? Por que que eu quis tratar esse assunto aqui mais uma vez? Por compreender dentro do contexto e por ter vivenciado a metodologia e identificar que faz sentido você ter esse contexto, você ter aqui a percepção que existe esse viés, existe essa possibilidade. Porque muitas pessoas não acreditam até, tá, que elas se alimentam das emoções da mãe, ou que a própria mãe pode alimentar o seu feto, o seu filho, através das emoções impactantes que ela vivencia. Né? E quando eu tô falando das emoções que ela vivencia, é no sentido de fortes emoções que não são administráveis. Porque, como eu já mencionei, uma coisa é se essa mãe tiver a consciência do que ela vivenciou. Outra coisa é se essa mãe não tiver a consciência. E muitas pessoas, às vezes, por exemplo, essa mãe, ela pode ter vivenciado um cenário, um contexto conturbado, pesado, de abuso sexual na infância. E no momento dela ser mãe, nesse momento de complexo de emoções, de transformação física, fisiológica, emocional, vir, né, os reflexos desse trauma que ela vivenciou lá na infância dela, e ela não dá conta de administrar isso ali naquele momento. E muitas coisas acontecerem. Então vocês compreendem que são duas perspectivas diferentes. Se essa mãe, ela é desperta disso que ela vivenciou, e ela poder ter ferramentas e uma orientação para buscar ajuda, diferente da mãe que não tem, que ela não tem consciência de tudo isso, ela sequer tem a consciência de que isso vai gerar repercussão durante a vida dela toda. Porque muita gente acredita que é só colocar na caixinha do esquecimento e tá tudo certo. Para algumas pessoas pode ser que funcione e elas consigam administrar isso bem, mas para outras pessoas não. Colocar ali na caixinha do esquecimento vai ser só uma dinâmica, mas disso virão desdobramentos. E um deles são esses reflexos. São esses efeitos que a pessoa vivencia e ela não tem a consciência. Então, por isso que é importante fazer esse tipo de investigação, buscar essas informações, ter a consciência, né? Vivenciei, tive algum tipo de doença muito forte na gestação, ou eu que sou filho, a minha mãe passou por algum tipo de trauma muito forte. Como que foi a gestação? Minha gestação foi tranquila? A minha mãe teve alguma doença? Trazer essa abordagem sobre você é muito importante. Até mesmo, um ponto importante que eu não posso terminar hoje de falar, é saber o contexto da sua mãe, por exemplo, naquela época. Você foi um filho planejado, não foi? Né? Sua mãe experimentou de sentimentos, de emoções, de rejeição? Tem criança que é rejeitada a gestação inteira, por N motivos, por N fatores. E aqui a gente não está partindo do princípio de culpabilizar a gestante. Longe disso, tá? Vai ter um motivo para justificar aquilo. Mas será que essa criança não foi rejeitada a gestação inteira? Então é a gente pensar nesses aspectos e compreender a importância, compreender a amplitude desse assunto, a profundidade, a complexidade. Porque tudo isso está muito correlacionado quando a gente fala com os traumas transgeracionais. Porque esses grandes acontecimentos, grandes que eu falo assim, é de impacto pessoal, tá? Porque o que pode ser grande para mim pode não ser grande para outra pessoa. Mas esses impactos emocionais fortes, eles ficam permeando por ali. Entre a mãe, os filhos, trazendo a sensação de salvamento, trazendo o comportamento do vitimismo, tá? Trazendo essa dinâmica que dificulta a pessoa de romper um padrão de comportamento negativo. É dentro disso que nós estamos aqui abordando. Então, essa live ficou para esse sentido hoje. Quem não pôde estar aqui presente, que assistam a live, porque a live tá ficando curtinha, as lives da manhã. Então,
tá muito direcionado, é para trazer a reflexão para vocês e para vocês compreenderem um pouco do que vocês irão experienciar dentro da metodologia do D100, que as inscrições já estão abertas, o link está na bio, maiores informações vai acontecer dentro do grupo do Telegram. E eu aguardo vocês amanhã. Vou esperar mais interações na caixinha de perguntas que foi aberta ontem à noite. Então vamos aqui, ó, interagir na caixinha de perguntas, porque segunda-feira a nossa live será das perguntas da caixinha de perguntas, né? Será sobre os assuntos que essa semana que passou, segunda-feira passada, foi muito bacana, foi muito legal a interação de vocês. E eu aguardo que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente domingo e até mais ver. Um abraço. Não esqueçam de compartilhar a live e compartilhar, porque conhecimento que é libertador é para ser compartilhado.